Olá, vim por meio deste áudio hoje dar sequência, a esse estudo que estamos fazendo do livro Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E no capítulo 5, que o título é Consegues Ir?, que começa com uma passagem da Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Mateus citou isso na palavra, que eram as palavras de Jesus, o que ele queria dizer é que o fardo com Jesus, o fardo com Deus, quando a gente está ali confiando, acreditando, é muito mais leve. E para dar sequência nisso, eu vou ler a parte do livro, que cita essa passagem. Então, no livro ele fala assim: o crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele? Então aqui, ele já fala do crente que está ali escutando o apelo do mestre. Realmente, sempre que Jesus falava, todas as pessoas ficavam atentas, as pessoas realmente elas acreditavam naquilo que era dito. Mas nem sempre a gente consegue levar isso, colocar isso no coração e seguir. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, e ainda mais citado num livro, depois de um livro que vem de um capítulo que se chama Cada Qual, então capítulo 4 do livro Fonte Viva, ele se chama Cada Qual, onde fala da diversidade de dons, dos talentos, que as pessoas têm capacidade para fazer, para conseguirem seguir. E aí vem o capítulo na sequência, o capítulo 5, onde fala, consegues ir, mesmo com esse talento, mesmo com esse apoio, você consegue vir? Vinde a mim que você consegue ir, Então, a reflexão contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele? Então, dando sequência ao livro, aqui as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, por meio de grades resistentes. Acolá, o chamado do alto ameniza as penas de alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Então, aqui ele fala tudo, que as palavras do mestre, elas se derramam como bálsamo, Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Porém, todavia, contudo, o cárcere do desânimo isola o espírito. Então, ele chama o desânimo de cárcere aqui no capítulo, Que é de verdade o que sentimos quando não conseguimos ir, quando não conseguimos ir ao Cristo, quando não conseguimos estar em Cristo, é realmente um cárcere, é uma prisão. Então, é muito importante essa reflexão. Dando sequência, ele fala assim: Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante na direção da pátria,
universal. Então, aqui já era citado, né, essa questão da nossa pátria universal, da questão de existir um algo maior. Então, quando ele fala Jesus, o nosso Salvador, principalmente dentro da doutrina espírita, isso é tão citado, como ele veio para estar do nosso lado, como ele veio para nos apoiar e garantiu, pelas suas palavras, que estaria conosco o tempo todo. Então, quando a gente fala Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos, no plano espiritual isso é literal, ele realmente está ali para que consigamos ir até ele, para que a gente consiga seguir, né? Então, dando sequência, todos os crentes registram-lhes o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Então, essa mensagem, ela é muito interessante, porque é simples, é uma pergunta básica, começa com uma parte do versículo, vinde a mim, e vem uma reflexão tão profunda, né? Nós temos tudo, a gente tem o apoio do Mestre, a gente tem a vinda dele, nós temos a crença nele, porque aqui fala o crente, né? Acredita muito nas consolações do Mestre, mas e por que muitas vezes a gente não consegue seguir, né? E que essa reflexão ela fique muito clara, que a gente tem todo o apoio, tudo que a gente precisa para seguir a nossa vida de forma leve, de forma feliz, acreditar no que a gente já tem todas as ferramentas. Tudo que Deus poderia dar para a gente para conseguir seguir, Ele deu quando Ele trouxe o nosso Mestre para nos ensinar a ser manso, a acreditar em si, a ter fé. Então, que essa mensagem ela faça sentido para você no dia de hoje e para qualquer outra pessoa que você passar essa mensagem. Tenha uma boa semana.